É uma alegria iniciarmos aqui a nossa sessão semanal de Medicina Crítica Max Weil. E hoje temos um convidado especial aqui, um convidado colega nosso, que é o Ricardo Augusto Dias Quintela. O Ricardo Augusto Dias Quintela, que está aí aparecendo na tela, no vídeo para vocês, é um médico anestesiologista, tá certo? Ele tem um MBA em saúde pela Fundação Getúlio Vargas, ele fez um curso avançado em gestão pela SAESP, que é a Sociedade de Anestesiologia do Estado de São Paulo, e ele é um gestor administrativo e também é um anestesista também, de mão na massa, dos serviços de anestesia dos hospitais regionais Jorge Rosman, né? Regional de Registro e Regional do Litoral Norte. É um homem que está sempre no litoral ou no Vale do Ribeira, tá certo? No litoral sul, no litoral norte, e ele traz para nós um projeto, uma contribuição importante sobre um uso racional, né, sobre dos bloqueadores neuromusculares. Então, sobre uma redução de consumo dos bloqueadores neuromusculares através da utilização de uma ferramenta objetiva, tá certo? Que ele vai nos apresentar, ele vai discorrer sobre ela, que é a monitorização da transmissão neuromuscular, tá? Com o objetivo de você fazer um ajuste bom da dose, obter o melhor efeito com o uso mais racional. Esse tema tem muita relevância no contexto da Covid, tá certo? Agora a pandemia parece que no nosso meio está refluindo um pouco, mas é sempre oportuno que a gente avance na melhoria, né? Então, se a gente puder fazer um uso mais racional, mais técnico, com pandemia ou sem pandemia, isto é um ganho e é isso que nós estamos perseguindo, tá certo? A indicação de bloqueio neuromuscular vai seguir, tanto no domínio da anestesiologia, quanto no domínio da medicina intensiva. Vão continuar tendo alguns casos de Covid, vão continuar tendo a síndrome de desconforto respiratório do adulto, vão continuar tendo situações nas quais haverá indicação do uso, às vezes contínuo mesmo, dos bloqueadores neuromusculares. Obrigado, doutor Marcelo, obrigado, doutora Rosa, também, pelo convite. Não tenho nenhum conflito de interesse, não possuo nenhuma relação com nenhuma entidade ou indústria farmacêutica. Basicamente, aqui mostrar para vocês, baseado em fatos científicos, a importância da utilização desse recurso, muito por conta daquilo que nós vivenciamos aí neste ano, o quanto que a gente sofreu nesse período pelo agravamento da pandemia, a falta desses bloqueadores neuromusculares, que nos obrigou aí a recorrer a outras linhas de drogas de segunda e terceira linha, e a sobrecarga que teve, então, com isso, e o que a pandemia trouxe, né, de utilização, os casos em relação aos bloqueadores neuromusculares. A gente foi buscando, então, alternativas, e a gente percebeu isso muito dentro das UTIs, doutor Marcelo Mock, doutora Rosa, nos seus serviços, o quanto que necessitaram de fazer protocolos com drogas de segunda e terceira opção, e para passar por esse período de escassez de medicamentos. Basicamente, bloqueadores neuromusculares a gente utiliza muito na prática da intubação. É um medicamento hoje muito utilizado na prática anestésica e juntamente com os outros sedativos. E o bloqueador ele passou a ter uma maior importância dentro das unidades de terapia intensiva por conta do acometimento pulmonar que a Covid trouxe a esses pacientes. Então, a gente viu a necessidade para que, nesse momento, a gente tivesse uma atuação segura
das medicações, para que ela não faltasse assim rapidamente. Eu ia lá, comprava 100 ampolas e ela acabava em dias, em horas, né, com a quantidade de pacientes que tinha internado. Então, a gente via muito essa dependência da avaliação do bloqueio, e a melhor maneira é ter a monitorização dessa transmissão neuromuscular por conta desse impulso elétrico mostrado aí na figura, aí, um exemplo de uma monitorização comumente usada aí, no serviço de anestesia. Que é uma outra prática também que é muito necessária a gente ter maior utilização, tanto também no serviço de anestesias, dentro do centro cirúrgico. Então, ou seja, basicamente falando do bloqueador neuromuscular, ele atua hoje na junção neuromuscular, são conhecidos aí como bloqueadores despolarizantes de A, despolarizantes, né? Os que fazem competição, os que são antagonistas e competitivos. Então, os despolarizantes, a gente tem aí como exemplo clássico succinilcolina, né? E os adespolarizantes que fazem a competição aí da acetilcolina nos sítios ali na junção neuromuscular. Então, fazendo o bloqueio da contração muscular. A gente tem aí como exemplos dos adespolarizantes o pancurônio, o rocurônio e o viocurônio, aqueles mais comumente utilizados no nosso mercado aqui no Brasil, e o atracúrio e o cisatracúrio. Então, a gente meio que navegou por esses 5 bloqueadores neuromusculares durante o período mais crítico da pandemia. Na verdade, passou pelo período que era o que tinha no mercado, que estava disponível, o que tinha uma relação de preço melhor também para a sua aquisição. E a atuação dos bloqueadores neuromusculares, eles passaram a ser utilizados de uma forma contínua em muitos pacientes intubados na UTI, e o uso prolongado e o uso sem essa monitorização, ela em muitos pacientes teve uma repercussão que foi a fadiga muscular, né? Além da atrofia muscular, de muitos desses pacientes muito tempo intubados, né? Foi a fadiga que acontecia pela ação prolongada do bloqueador, né? Ou seja, atuando ali por muito tempo nos receptores ali pré-sinápticos, existia uma dificuldade de mobilização, então, rápida e liberação desse bloqueador, até a gente ter aquilo, o retorno da liberação da acetilcolina após a estimulação. Então, foi um trabalho aí que também o pessoal da fisioterapia teve muito e vem tendo na recuperação desses pacientes que ficam um tempo prolongado aí sob intubação ou com traqueostomia, com utilização de bloqueador neuromuscular de uso contínuo. E a reversão dessas medicações, hoje no mercado, a gente tem aí a reversão que nós utilizamos com a neoestigmina, né, com os anticolinesteráticos, com a neoestigmina, é a principal utilizada, né? Normalmente a gente faz a atuação inicialmente da atropina como atuante em receptores muscarínicos, para evitar um pouco dos efeitos colaterais da ação da neoestigmina, e depois da atropina a gente faz a utilização da neoestigmina, né, na recuperação, na reversão desse bloqueador. E para alguns bloqueadores, como os esteroidais, sobretudo o rocurônio e o viacurônio, né, basicamente o rocurônio, a gente utiliza aí o Sugamadex, também, que é um reversor específico para o rocurônio e o viacurônio aí, no mercado. Então, basicamente,
dissertando aí ainda sobre os bloqueadores, a gente tem a succinilcolina como a principal droga utilizada, que foi utilizada nas intubações de sequência rápida, nesses pacientes acometidos aí com a COVID, com a síndrome respiratória mais grave, que chegava aos pronto-socorros, e também aos pacientes que estavam em UTI e que apresentavam uma piora do quadro dele, e é para intubação, e muito se utiliza a succinilcolina para essa intubação em sequência rápida. Isso foi muito utilizado. E, querendo ou não, a succinilcolina, normalmente a gente tem como drogas iniciais de bloqueadores neuromusculares para esse ato da intubação, tanto a succinilcolina quanto o rocurônio. E aí, ou seja, a succinilcolina, ela tem seus efeitos, como a fasciculação, né, a desordem iônica que ela faz ali da bomba de sódio e potássio, aumentando, então, o nível de potássio plasmático, né, causando a hipercalemia. E, além disso, também, a ação que ele tem inicialmente simpática e depois parasimpática. Isso a gente consegue perceber bem nitidamente quando você usa a succinilcolina no intubação em crianças, por exemplo. Você vê a atuação dela parasimpática muito forte, com uma queda brusca e com bradicardia intensa, mas você vê isso dependendo da dose aplicada em qualquer paciente, sendo adulto ou criança. Isso fica bem nítido quando você tem uma intubação em criança nisso aí. A atuação dela tanto tem a liberação simpática e seguida parasimpática. Já o pancurônio, que é uma outra medicação, ela tem uma atuação também bastante de liberação simpática, podendo causar arritmias. E, além disso, a gente tem da succinilcolina algo que a gente colocou aí também para falar, que é uma droga bem potencial a causar hipertermia maligna, né? É um risco muito grande também na utilização dessa droga, apesar de ser a principal droga aí que tinha disponível para poder fazer esses casos. Além disso, o atracúrio já da linha do atracúrio e do cisatracúrio são medicações que têm uma metabolização plasmática, ou seja, ela não precisa passar no fígado ou em qualquer outro órgão para a sua metabolização. Só que o atracúrio, em relação ao cisatracúrio, ela tem uma alta liberação de histamina. Então, foi meio que o cisatracúrio é uma atualização, é uma melhora, é um refinamento da molécula do atracúrio, em que você tem aí uma quase nula liberação aí da histamina. E o rocurônio, que foi a principal droga aí utilizada aí nas unidades de terapia intensiva, ela tem a sua atuação de diminuição aí do efeito no sistema cardiovascular, só que ela tem a metabolização hepática, esse efeito de segunda passagem, um efeito que a gente fala de recurarização que essa droga possui, né? E fora a eliminação renal. Então, grande preocupação nos pacientes do COVID com insuficiência renal, de ter mais tempo essa droga circulando a nível plasmático nos pacientes. Bom, falando um pouquinho aí, então, do bloqueador neuromuscular, a gente passa aí como a gente faz para poder, e o quão é importante a monitorização para esse tipo de medicamento. De modo geral, então, você tem aí a monitorização para ter uma utilização adequada dessa medicação, tanto na intubação, um ajuste dela no paciente, ou o paciente anestesiado, ou o paciente em infusão contínua. Então, a monitorização ela tem uma grande importância para ela te dar esse ajuste fino, esse uso racional, esse uso aí personalizado, né? Então,
ajuda muito na recuperação do próprio bloqueio, né? Você ter uma monitorização é a mesma coisa que você tirar uma venda dos olhos, né? Isso ajuda muito a saber o ajuste que eu vou dar para a utilização dessa medicação, sobretudo na recuperação, né? Na reversão desse bloqueio, evitando algo temido para a gente, sobretudo na anestesiologia, que é a paralisia residual por conta ainda de doses ainda restantes ainda circulando no paciente, o paciente já estubado, vamos dizer. Isso é a pior situação que pode ter para um paciente, coitado. O objetivo, então, do projeto, aí eu fui fazendo esse contato aí com a doutora Rosa, o doutor Marcelo, vendo aí alguns outros serviços buscando a utilização do da monitorização, ou seja, utilizar a monitorização nos pacientes em terapia intensiva e nos pacientes intubados, né, em ventilação mecânica e com utilização do bloqueio neuromuscular, né? E a nossa atividade principal para esse projeto é estimar ali, ou seja, a redução, a taxa de redução do consumo desse bloqueador neuromuscular nas UTIs, né? Onde são geridas pelo Instituto hoje, em que a gente faz a prestação do nosso serviço. E, sobretudo, a metodologia aplicada nesse projeto é utilizar a monitorização, e a monitorização, hoje ela é feita sobre uma atuação. Tem os monitores de acelerografia, miografia, e esses atuais de cinemiografia são mais acurados, menos sensíveis a alterações de estimulações de artefatos. Então, esses monitores novos agora, eles são muito mais avançados em diminuir qualquer artefato na hora da transmissão da estimulação elétrica para a contração muscular e ver ali se existe um grau e qual que é o grau de bloqueio da junção neuromuscular desses pacientes. E desses métodos que tem do monitor, o que nós escolhemos e o que mais é utilizado é essa sequência de 4 estímulos que a gente tem do paciente. E o principal nervo que nós utilizamos aí para fazer esse local de monitorização é o nervo ulnar, né, onde você tem aí a flexão ali do adutor do polegar, e a gente, utilizando esse estímulo da monitorização, a gente consegue ali saber o grau de bloqueio do principal músculo da respiração, que é o diafragma. Então, ou seja, a monitorização em diferentes locais, ela é compatível de mostrar em que nível de bloqueio está o diafragma, né? E você tem tanto o nervo facial ou o nervo tibial, como outros 2 locais também para fazer essa monitorização. A metodologia para esse projeto, a gente, para ter facilidade, a gente vai adotar aí a monitorização do nervo ulnar na altura ali do punho, ali do paciente. E qual que é a meta que a gente pretende aí atingir? Para um paciente que está em UTI, que não tem nenhum estímulo ali doloroso de uma cirurgia, a gente tem que tentar manter o diafragma ali sem ele entrar para competir com o ventilador mecânico. Então, a função é deixar o diafragma de forma com que a gente não tenha nenhuma assincronia com o respirador. Então, o intervalo do TOF
quando a gente utiliza esse método do TOF, da sequência de 4 estímulos, é a gente tentar deixar esse intervalo entre que a gente chama de T0 a T2, né? Entre TOF 0 a TOF 2. Né? E o paciente, e a parte clínica, o paciente melhor acoplado, né, no ventilador mecânico. Quando a gente tem um bloqueio neuromuscular aí profundo, com a utilização da droga e infusão contínua, a gente tem aí como limite mínimo, quando eu estou com TOF 0, a gente lança a mão de um outro método utilizado desses aparelhos, que é a contração pós-tetânica. E aí uma sequência aí de 15 estímulos em que você faz, e aí espera alguns segundos, aí faz novamente esse estímulo para saber a quantidade de contrações que teve nesse período. E a meta é deixar essa contagem, estando com TOF 0, é deixar essa contagem pós-tetânica acima de 7, né? Que é onde você consegue passar para o TOF igual a 1 e começa a ter aí uma diminuição de junções neuromusculares do diafragma bloqueado pelo medicamento. E a gente preconizou aí essa análise e captação de dados nesses pacientes de 3 em 3 horas e fazer os ajustes das drogas, das doses que estão ali atuando, entre de 10% a 20% aí, ou seja, a droga que está ali, se ela está 10 ml hora, vamos dizer assim, a droga, eu baixar ali para 8 ml hora, e aí fazer depois de 3 horas uma nova medição para saber se o paciente está bem acoplado e qual que é o nível também que está aquele bloqueio. E aí a gente vai vendo caso a caso, fazendo essa medição. Então, em resumo, na sequência de 4 estímulos, nesse padrão de estimulação que a gente adotou para o projeto, aonde a gente quer deixar esse paciente ali quando monitorizado e com bloqueador neuromuscular? É ter o bloqueio moderado. Eu preciso atingir essa faixa para esses pacientes. E aí, eu tendo a monitorização, eu consigo ali, ou seja, medir melhor o consumo dessas drogas ao longo do dia nesses pacientes intubados sobre ventilação mecânica e com bloqueador de infusão contínua. Então, é buscar essa meta aí do bloqueio moderado. Na anestesiologia, a gente utiliza muito, sobretudo nas videolaparoscopias e nas cirurgias robóticas, a gente utiliza um bloqueio neuromuscular mais profundo, com TOF igual a 0 e uma contração pós-tetânica até 5. Né? Então, a gente já, para anestesiologia, eu preciso de ter esse bloqueio mais profundo, até para facilitar a técnica cirúrgica ali das equipes cirúrgicas. Então, basicamente, os pacientes incluídos nesse programa, nesse projeto, são os pacientes com a síndrome de desconforto respiratório grave, né? Que tem uma relação aí de pressão, perfusão aí de pressão e fração aí menor do que 100, de ter os pacientes que com bloqueio neuromuscular, eu tenho uma sedação um pouco mais profunda nesses pacientes e, sobretudo, nos pacientes em que você faz a posição prona, né? Hoje, muito se utilizou e se aumentou a utilização do bloqueador neuromuscular na UTI para até ajustar esse paciente na ventilação prona, né? Sabendo que na pandemia e na parte de acometimento pulmonar do COVID, essa posição ajuda muito na ventilação mecânica desses pacientes. Então, basicamente, é isso. A atividade mesmo era, quando eu conversei com a doutora Rosa, a gente começar aí nas unidades de terapia intensiva, em que estão sob a supervisão do doutor Marcelo e da doutora Rosa. Aí a gente
já buscou meio que afunilar, fazer primeiro um projeto piloto, numa UTI hoje que foi montada em Caraguatatuba especificamente para o Covid. Então, ali, ou seja, atualmente lá com 40, tá com 40 leitos ainda, Rosa e doutor Marcelo, estão, né? Então, foi uma UTI criada para a Covid, então a gente drenou, então vamos canalizar com um piloto lá desses pacientes. E aí temos aí a participação dos colegas que estão na linha de frente lá, também na supervisão das UTIs, e a necessidade de a gente ter aí pelo menos aí 2 monitores para poder fazer essa atividade lá deste projeto. Hoje, no mercado, a gente tem disponível esses 2 aparelhos. Hoje, a gente, na verdade, a gente só tinha esse aparelho no mercado. Ele foi saindo de linha e pararam de ter a representação dele no Brasil. E aí, ou seja, apareceram no mercado aí hoje esses 2 aparelhos. Esse aparelho que é o TOF-Scan da Dräger, que é o mais utilizado hoje, atualmente, e esse que é o Twitch View, que é um aparelho novo, que muito utilizado já nos Estados Unidos e na Europa, que também tem os mesmos recursos que este, e só que ele utiliza aqui, quando a gente só precisa que desses 2 eletrodos aqui, esse já usa um sensor, né, que é acoplado aqui ao aparelho para poder fazer as medições. Então, mas eu falo assim, legal, ok, bonito, bacana, ótimo projeto, legal, vai ter o consumo de droga, legal também, monitorização, bacana isso, mas eu não senti firmeza ainda em por que eu tenho isso, sabendo que há 30, 20, 50, 100 anos a gente faz bloqueadora neuromuscular e não utiliza monitorização, a gente vai no olhômetro, a gente é da geração raiz, a gente só precisa de aspectos clínicos para poder fazer, só no olhar ali do paciente, eu consigo saber que ele está na hora de ser estubado, ou eu estou vendo que a medicação que eu estou dando está deixando ele bem relaxado, está ok. Por que isso, né? Para que eu vou monitorizar, né? Fica essa pergunta aí, e a pergunta, querendo ou não, primeira pergunta de todos os gestores, né? Hospitalares hoje, e basicamente a gente fala por conta disso aí, ó. Primeira coisa, parte financeira, né? A gente, basicamente, eu navegando nesse mundo da gestão aí, dos grupos de anestesiologia, a gente buscou muito situações em que a gente alia a parte científica da necessidade de novas tecnologias com a parte econômica, né? Uma sustentabilidade do serviço. É isso que hoje os serviços médicos ele precisa buscar. Não só simplesmente ir lá, colocar os plantonistas e vamos tocar o serviço e tudo mais. A gente tem que trazer um pouco mais dessa parte de gestão, essa parceria com as administrações hospitalares em procurar uma farmacoeconomia aí para a sustentabilidade do próprio hospital e também se justificar as tecnologias, né, para ter um bom desfecho nesses pacientes. Então, a gente viveu muito aí esse período de aumento das medicações, os valores ficaram astronômicos, né? Então, a necessidade de ter essa monitorização vem muito como vantajoso para melhorar e ter o uso racional dessas medicações. Fora isso, já dizia já nos livros aí de gestão administrativa, você trazer aí um pouco de valor, né, aos pacientes. Então,
neste paper aí do Michael Porter, que é um dos papas aí da parte de qualidade e gestão a nível da saúde, a gente trazer qualidade aí a um menor custo. E parece que é um pouco difícil você falar em qualidade com baixo custo. Igual eu brinco assim, igual quando eu vou cortar ainda os poucos cabelos que eu tenho aqui, poxa, para deixar o corte de cabelo legal, né? Ou seja, corta aí o cabelo até quando começar aí ficar que nem Chitãozinho Chororó, porque senão já vai começar a ficar feio. O que já é feio vai ficar horrível. Então, basicamente é muito difícil você trabalhar aí baixo custo nas atividades hospitalares com qualidade. E o quanto que este custo que a gente tem vai dar em bom desfecho aos pacientes. Então, assim, basicamente, dar esse valor vai ao encontro aí de duas premissas muito importantes aí na gestão, que é o quê? Dentro do hospital. É a gente ter aí uma gestão aí por processos, né? Onde a gente tem aí os protocolos, uma padronização, uma uniformização de condutas. Então, nessa uniformização de condutas, a gente tentar reduzir aí as variações de cuidado. Ah, não, eu vou utilizar uma prática aqui do Dr. Marcelo Mock, aí chega a doutora Rosa no plantão, ela vai lá e muda tudo que o Dr. Marcelo deixou durante o dia. Aí vem o Ricardo, faz o plantão no outro dia, ele tira todas as morfinas de infusão contínua e bota tudo o Tiva em infusão contínua. Aí vem o Nicolas, aí novo, não, eu quero fazer novas experiências, eu quero fazer alquimia, então eu vou colocar Precedex em todo mundo. Não, peraí, vamos reduzir a variação, vamos baseado cientificamente no que a gente pode utilizar. E essa integração, a integração entre as equipes, é isso que eu tomei a iniciativa com a doutora Rosa, de ter essa integração de competências mesmo. Às vezes, existe uma competência, e isso aumentou muito, eu te falo, até dentro de sociedades. A pandemia utilizou muito a estreitar a relação da Sociedade Brasileira de Infectologia com a de Medicina Intensiva, da Medicina Intensiva com a Anestesiologia, achando que, não, o meu mundinho é UTI e o meu mundinho da anestesia é só dentro do centro cirúrgico. Pelo contrário, né, essa integração de competências, ela ajudou muito a gente passar por todo esse período de pandemia, e foi isso, então, que eu trouxe aí, isso para a doutora Rosa, aí, para a gente tentar dar o pontapé nesse projeto lá em Caraguatatuba. E por que também monitorizar, né? Muito por conta disso que é para a gente mais temível, né? Somente um olhômetro clínico ali, na prática, ele gera situações igual a essa, como a paralisia residual. E que hoje, nesse estudo mesmo, demonstrado aí na Anesthesiology, ainda de 2003, o quanto esses pacientes pós-cirurgias, pegou aí um N de mais de 500 pessoas, pacientes submetidos à cirurgia, anestesia geral, né, utilizando essas 3 drogas, Altracure, Vicurone e Rucurone, ou seja, sem nada, sem monitorização, sem fazer reversão. Acabou a cirurgia, eu vou lá, apenas para aspectos clínicos, eu chegava e via que o paciente estava pronto para ser estubado, né? Ou seja, via sabendo aí o tempo clínico de cada droga, do bloqueador, eu fazia a estubação dele. Então, e aí quando esses pacientes chegavam na recuperação pós-anestésica, eu ia lá e colocava o TOF nele, colocava o monitor e fazia a estimulação para saber o quanto que esses pacientes ainda
estavam com ainda moléculas do bloqueador, com esse bloqueio residual. E aí você faz lá a sequência de 4 estímulos, ou seja, para o paciente estar apto para a extubação, eu tenho que ter entre o primeiro estímulo e o 4 estímulos acima de 90%. E o quanto desses pacientes ainda apresentavam bloqueio residual depois ainda de 60 minutos desse paciente estubado na RPA. Depois de 1 hora nesse paciente na RPA, ainda existiam desses pacientes anestesiados 62% desses pacientes com bloqueio residual. Passado 1h30, eu ia lá, testava de novo, ainda 45% ainda desses pacientes. Ou seja, eram pacientes que estavam estubados, ali meio grogues, acordados, e ainda com resquício ainda do bloqueador ainda neuromuscular para ele. Né? E o quanto que isso dá de consequência no paciente quando ele tem essa extubação ainda com bloqueio residual? Vem o quê? Vem a piora da capacidade desse paciente. Esse paciente não consegue tossir. É uma situação muito ruim quando esse paciente está na RPA, às vezes, e está querendo falar e não consegue falar. Fica aquele paciente ali, às vezes, quer tentar falar com você e não consegue. Então, são pacientes que têm a grande chance maior de broncoaspiração, porque não tem ainda a coordenação ainda da deglutição. O paciente que muitas das vezes você tem que reentubar, dependendo do nível do bloqueio residual, você tem que pegar esse paciente e reentubar. A dificuldade, então, dessa resposta, sobretudo nesse paciente COVID. Você tem um paciente ali, puxa, a nível pulmonar todo acometido, e aí você não faz uma extubação adequada dele, você tem aumento aí da hipoxemia desse paciente, fora o estresse, né, que você tem nele. Então, eu deixo aí como mensagem final, pra gente, eu já estou falando demais também já, aquilo que a gente tem muito aí na parte da qualidade. Eu sou um cara que gosta muito dessa parte da área da qualidade nos hospitais, e a nossa empresa também de anestesiologia foi entrando nessa seara de práticas a partir de empresas avaliadoras da qualidade a nível hospitalar, e que a gente colocou a nossa empresa. Hoje a gente está no processo de acreditação do QMento, da empresa de anestesiologia, que é aquilo que Joseph Juran fala, né? Quem não mede não controla, e quem não controla não gerencia, né? Aí o Joseph é o pai da qualidade aí, morreu em 2008. Ele já colocava isso como um mantra aí do serviço de qualidade, né? E dar qualidade aos pacientes, sobretudo nesse período de pandemia, é muito importante. Era isso, gente. Mais uma vez, obrigado aí. Fica aí meus contatos. O Ricardo fez uma boa apresentação da técnica, falou dos bloqueadores, falou da farmacocinética, falou da farmacodinâmica, enfim, das reversões. Evidente que aqui a gente tem os nossos domínios são um pouco diferentes, né? As nossas metas são um pouco diferentes daquelas que o anestesiologista persegue, que é fazer a extubação no melhor tempo possível, tirar o paciente da sala cirúrgica, colocar o paciente na RPA, tá certo? Para poder preparar a sala para novas cirurgias, etc. Enfim, aquela dinâmica do centro cirúrgico. Então, para eles é muito importante, é muito relevante ou fazer a reversão do bloqueio e ter algum sinal ali que realmente o paciente já está livre do bloqueio. Senão ele vai apresentar aquelas complicações que ele mostrou, etc. Para nós, a situação é um pouco diferente, porque a gente não tem, vamos dizer, a mesma dinâmica na questão da extubação. A gente vai extubar o paciente, evidentemente nós não queremos prolongar o processo de desmame, mas a nossa premência é um pouco distinta, diferente. A gente vai esperar o doente acordar, a gente vai esperar o doente
ficar livre da analgesia e da sedação, ou então ficar com uma dose pequena ou ajustada para que ele não fique agitado, não tenha, enfim. Mas são situações, e ele, estubado, continuará lá no leito sob a nossa vigilância. Então, é um pouco diferente. O nosso uso é para ter um uso realmente mais racional, mais criterioso e ficar um pouco mais livre dos efeitos indesejáveis do uso prolongado do bloqueador neuromuscular, porque a gente, diferente do anestesista, o doente saiu, foi para RPA, da RPA ou vai para UTI ou vai para o quarto, no dia seguinte ou algumas horas depois, acabou o serviço dele. Nós ficamos com o doente mais tempo, e todos nós já vimos que às vezes você não consegue pôr o doente de pé, né? Não é nem de pé, você não consegue colocar ele sentado quando ele fica muito tempo sob uso de bloqueador neuromuscular, corticoide, etc, etc. Então, são situações um pouco distintas, evidentemente, mas que a monitorização ela pode ajudar e muito num uso mais controlado, mais racional. Muito bem. Ricardo, vamos tirar essa tela agora e vamos ver você agora, por favor. Muito bem. Bom, maravilha. Ricardo, me explica uma coisa. Provavelmente essa dúvida deve ter de alguns colegas também. O TOF são 4 estímulos, né? Pá, 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 pá. E aí a resposta é a contração, a adução do polegar, não é isso? Isso. Muito bom. Aí o aparelhinho lá vai medir qual é a porcentagem de contração, é isso? Isso. A partir da injeção do bloqueador neuromuscular, você vai medir com a sequência de 4 estímulos o quanto ainda eu tenho ainda de junção neuromuscular livre do bloqueador que gera a contração ali do adutor do polegar. Se eu fiz 4 estímulos e ele contraiu 4 vezes, ok, ele está sem nenhum bloqueador lá ainda na junção neuromuscular. Ou seja, o músculo ainda está livre tá livre do medicamento ali na junção neuromuscular, bloqueado. A partir do momento que eu dou 4 estímulos e aí, ou seja, eu só tenho 2 contrações do adutor, ou seja, entre das 4 só ter 2, eu tenho aí o TOF aí igual, eu tenho aí já metade aí das junções neuromusculares já bloqueadas. Então, isso vai caindo gradativamente a partir do momento que o bloqueador ele vai infiltrando ali nos receptores pré-sinápticos, entendeu? Da junção neuromuscular. Quer dizer, um TOF2 são 50% bloqueado, 50% livre, é isso? E aí, ou seja, é que nem aquele padrão lá que eu passei para vocês ali, daquele quadro, em que você tem isso aí, ele vai caindo gradativamente. Eu tenho aí, na sequência de 4 estímulos, ele vai caindo, e aí, ou seja, primeiro ele fica em porcentagens, 90%, 80%, 10%, aí eu começo a ter só um estímulo, aí eu consigo ter só 2 estímulos, aí eu consigo ter 3, eu consigo ter 4, o quarto estímulo, que é ou seja, eu faço 4 contrações. Aí, ou seja, ele consegue contrair 3 vezes e esse quarto já está começando a perder, que é a porcentagem. Aí depois ele começa a fazer o estímulo de novo e aí aqueles 3 que estavam contraindo só contrai 2, né? Então, ou seja, a porcentagem ele só mede da capacidade do último estímulo, que é o quarto estímulo. Sim. Aí, ou seja, faz o estímulo de novo. Aí, dos 4 estímulos, o quarto estímulo já está abolido, e aí só está tendo 3 estímulos. Aí depois faz de novo a contração ali, ele mede dos 4 estímulos que foram dados, só contraiu 2 vezes. E aí vai caindo gradativamente.
Aí vai chegando até TOF 0. Aí, quando chega em TOF 0, eu falei assim, legal, eu estou com 100% da junção neuromuscular minha já bloqueada. Uhum. E aí, ou seja, eu entro dentro daquele nível de bloqueio já de moderado para profundo. Sei, eu TOF 0. É o TOF 0. E Muito bom. o quanto profundo eu quero estar? Para saber o quanto profundo eu quero estar, que aí eu mudo o padrão de estimulação. Eu saio do TOF e vou para a contagem pós-tetânica, que Entendi. só serve nesse período de TOF 0. Então, de 0 para baixo, como ele não vai medir, o método. Isso. Uhum. Entendi. Padrão de estímulo. Maravilha. E vocês, me falem uma coisa: quando você está lá no centro cirúrgico, você precisa realmente um bloqueio importante, o cirurgião está lá fazendo uma cirurgia do aparelho digestivo, tarará, tarará. Você está num TOF 0, e aí, até quanto você continua nessa? Qual é o seu parâmetro para essa nova medida que é a anti. Como é que você chamou aí? A medida depois do Contagem TOF? pós-tetânica. Contagem pós-tetânica, você pode ir até quanto com isso? Então, o que a gente preconiza para o paciente ali no momento da anestesiologia é ter uma contagem pós-tetânica desses 15 estímulos que é dado, de eu ter uma contração tetânica aí de pelo menos acima de 5, entendeu? Desses estímulos. Porque quanto mais dessa contração pós-tetânica, quanto menos, na verdade, eu tiver uma contração, mais profundo eu tô. Por exemplo, eu Entendi. estou com TOF 0 e contração pós-tetânica 0. Eu estou muito, muito, muito profundo. Entendi. Muito bom. Você acha, então, que para os nossos pacientes que a questão ali é mais um acoplamento da ventilação mecânica, deixar o diafragma um pouco menos sensível, o TOF ideal seria entre 0 e 2, é isso? Entre 0 e 2, entre TOF 0 e 2. Você tem Certo. ideia ainda, entre 0 e 2, eu tenho ainda por volta de já 45%. Quando eu deixo o TOF entre 0 e 2, que é a nossa meta ali para o estudo, eu já tenho já 45% dos receptores do diafragma sem bloqueador. Pô, mas peraí, Ricardo, mas desse jeito ele vai começar a brigar com o ventilador. Aí que não, entendeu? É aí que gera o... Sim, aí Esse você é o pode, feeling, esse é o claro, feeling da monitorização. exatamente, você pode modular isso, né? Então, É, a gente não quer tudo ou nada do diafragma. isso. E é o que acaba acontecendo, é que a gente fica no nada, né? Deixa ele completamente inerte, e isto realmente traz problemas. Entendi. Muito bom. Outra coisa, Ricardo, uh, bom, se você tiver com o paciente na anestesiologia, quando vocês estão na anestesiologia, vocês fazem o bloqueio descontínuo, né? Vocês vão dando bolos, né, de dose, né? Nós usamos mais o contínuo, vocês usam mais o descontínuo. Essa monitorização, evidentemente que a gente não vai ter equipamento para monitorizar todos os pacientes o tempo todo. Então, teria que ser uma monitorização intermitente no paciente recebendo um bloqueador neuromuscular contínuo. Como é que você vê essa questão? Tem um horário melhor para fazer isso? Qual é a oportunidade melhor de medir, etc, etc? Na verdade, assim, é muito bom quando a gente consegue, assim, a gente conseguir... Porque antigamente os monitores a gente precisava calibrar. Antes de fazer o bloqueador neuromuscular, a gente precisava antes, às vezes o paciente acordado, putz, mó sacanagem estar com o paciente ali, você fazia a contração dele, cara, ele acordado. Os monitores antigos, eu até mostrei aí, você precisava fazer isso, calibrar. Pois é, a doutora Rosa está falando, pois é. E aí, agora esses não. Mas o ideal é assim, você fez o bloqueador, ali você tem o tempo de latência de cada droga, 1 minuto, 3 minutos, você já tem pelo menos uma referência, entendeu?
daquela dose inicial que eu estou fazendo ali. E depois, como a gente colocou ali, um paciente com infusão contínua, a gente fazer a monitorização como é a monitorização dos sinais vitais, dos outros sinais vitais, né? Não tem muito... E a gente ali preconizou ali para esse projeto ali de fazer isso de 3 em 3 horas, né? Para a gente controlar. No centro cirúrgico, tu faz, não faz? No centro cirúrgico eu faço... Para começar e depois... Para começar e no intraoperatório, por exemplo, você tem lá, cada droga, por exemplo, cada bloqueador neuromuscular, ele tem o seu tempo clínico. Existe uma diferença entre o tempo clínico de cada droga, do efeito da droga, e o tempo de recuperação de cada droga. Sim. Né? No tempo clínico, por exemplo, estamos falando muito aí do Rocurone. O Rocurone tem um tempo clínico ali de 30 a 40 minutos. Né? Então, ou seja, eu faço a indução, vou lá, monitorizo. Vejo minha referência. 40 minutos depois, ou 30 minutos depois, eu vou fazer um novo estímulo ali no intraoperatório para saber o quanto que eu tenho ainda de bloqueio. O quanto que eu preciso repicar. Normalmente, a gente, vamos dizer, baseado clinicamente desse tempo clínico da droga, a gente preconizou a gente fazer um repique, uma nova dose de 15% daquela dose inicial que a gente fez da indução para intubação. Aí eu faço a monitorização, eu vejo, será que eu preciso repicar esses 15%? Eu vou lá e faço a monitorização. Eu posso fazer menos, não preciso de tanto. Ou eu não preciso fazer nada agora, ele ainda está sob efeito ainda, né, na monitorização. E aí eu faço a monitorização depois, no final, na hora que eu vou estubar, né? Quando eu faço a reversão. Basicamente, na anestesiologia é isso. Bom, vamos deixar... Tem algumas perguntas, eu queria fazer algumas ponderações também, mas eu acho importante, tem algumas perguntas aí, Marcelo, acho que você vai querer fazer. Eu só queria falar em relação à questão da retirada. Você estava... No nosso cenário, a retirada da infusão contínua do nosso bloqueador, ela vai ter que ser tateada. Não tem nada descrito, porque a gente possa dizer, vamos retirar tantos ml, vai ter que ser tateada de acordo com o que a gente for querendo do nosso paciente, da nossa monitorização, né? Você deu um exemplo, o doente está em 10 ml por hora, eu vou baixar para 8 ml. Esse 8 ml, ele é tateado, ele não isso é um desconhecimento meu, isso não é calculado, né? Não, isso não tem tipo uma base literária que eu tenho que abaixar 20%. Não, né? Não tem. Mas é exatamente a mesma dificuldade que a gente tem no desmame da sedação contínua. É um outro trabalho que faz aí na base dos 10%. Tá bom. Não, Rosa, aqui tem veja, a nossa questão não é deixar o diafragma completamente bloqueado. Muitas vezes a gente até quer modular. Você imagina que você poderia colocar até o paciente em pressão de suporte com um pouquinho de bloqueador neuromuscular, só para ele não fazer volumes elevados. Isso. Então, é uma Você dá questão um conforto de modular. para ele. O que o Duarte Entendeu? falou já há um tempo. Não, eu sei. Essa não é a questão. A minha dúvida é uma dúvida operacional. O Ricardo entendeu. Não tem. É na base do. Tá bom, ok. Eu acho que não tem. Eu também não. Pelo que eu tenho, não tem muitos intensivistas fazendo isso. Então, não sei se... Eu acredito que não tem ainda uma diretriz, né? Baixa metade, baixa... Não, eu, pelo menos, desconheço. Quando a gente... o que a gente estuda... quando a gente estuda bloqueador neuromuscular, a gente estuda que eles fazem aquela retirada diária, nos livros conceituais, sem discutir o problema da polineuropatia do doente crítico, né? Nos livros textos, Ricardo, por favor, me corrija, eles chamam, tem até um nome, dia livre, holiday day, não sei o quê, dia de férias
do bloqueador. Eu sou velha, sou do tempo do TOF desse tamanho, mas exatamente para você liberar a junção, por causa dessa situação que o Ricardo colocou muito bem, pena que a gente não tem mais tempo para discutir, que é a questão do doente que fica impregnado e depois a retomada da resposta ao estímulo, que é a dificuldade grande que a gente tem na fisioterapia, que as colegas da fisioterapia, que estão aí muitas, se dá exatamente porque aquilo fica impregnando, etc. E tal. E esse foi um ponto que o Ricardo passou, que também é muito importante. Então, por tudo isso, essa monitorização no cenário do Covid teria sido interessante, mas não deu. Mas eu não vejo nada, eu não vejo que não ter mais, graças a Deus, não ter mais pandemia, não minimize a importância do trabalho e da gente agregar, como disse o Marcelo, essa melhoria na nossa assistência. Bom. É igual foi isso aí, ou seja, hoje esse monitor ele vem percorrendo o mesmo caminho que percorreu o capnógrafo. Mesmo caminho que percorreu o capnógrafo. Ele está fazendo o seu início aí. É o mesmo caminho que o Uber também percorreu. Tem algumas questões que realmente começam os anestesistas no centro cirúrgico e depois acabam migrando para o tratamento intensivo. Exatamente, o capnógrafo foi um deles, né? Tem as perguntas do chat aqui, vamos lá. Vamos lá. Débora Ferreira, nossa enfermeira assessora, né? Que faz uma pergunta para o Ricardo, parabeniza o Ricardo pela apresentação, e ela quer saber, na prática diária da UTI, como monitorizar o paciente na prática diária da UTI no manejo da sedação. Aí nós estamos saindo um pouco do bloqueio para falar a sedação. É isso que eu entendi da pergunta da Débora. Ricardo, você quer mudar um pouquinho o tema? Marcelo, me permite, a colega Luciane coloca que tem algumas dúvidas, talvez as dúvidas sejam do bloqueio e ela possa falar antes, e aí depois o Ricardo fala da sedação. Eu só vou juntar também a pergunta do Zé Maurício, que vai para a sedação também, porque ele fala da monitorização biespectral, do BIS. Então, tem alguns colegas aí que estão mais querendo te perguntar sobre sedação do que sobre o bloqueio, Ricardo. Verdade. Vamos... Não, mas na verdade... Bom dia. Nada dia. melhor do que a Luciane para falar de sedação para vocês. Não, a ideia não é falar. A ideia não é falar. Obrigado, Lu, pela participação. Obrigada a você, Ricardo. Obrigada. Trabalha com a gente lá no grupo de anestesiologia. É a nossa coordenadora do serviço de residência médica em anestesiologia lá em Itanhaém. Trabalha lá com a gente. É uma das nossas sócias aí na empresa também. É onde a gente atua. E nada mais ela também como uma intensivista nata, passou por todo esse período aí de pandemia ali no litoral sul, nos serviços de terapia intensiva ali da Baixada Santista. Fala aí, Lu. Bom dia, então, a todos, gente, obrigada. Parece até que eu sou um monte de coisa quando ele vai falando, né? Eu só tenho algumas dúvidas. Justamente por atuar tanto na anestesiologia quanto na terapia intensiva há muitos anos, eu fiquei em algumas dúvidas em relação ao projeto. Primeira coisa, o projeto visa a utilização de algum bloqueador neuromuscular específico ou qualquer que esteja... Qualquer que esteja disponível ali. Esteja disponível, tá. Na verdade, a gente suscitou o projeto ali nas conversas ali na sede do ISG, por conta da dificuldade de achar o bloqueador,
Sim, eu me lembro até quando você de falou ter a disso. dificuldade de ter qual bloqueador e os preços absurdos que estavam os bloqueadores. E Tá. aí a gente não, vamos pensar inicialmente financeiramente falando, vamos fazer o projeto para reduzir. Foi um projeto similar que o Hospital da Unimed e a Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, eles fizeram também, Uhum, né? Ou seja, perfeito. independente de qual bloqueador estiver utilizando. Perfeito. Então, baseando nisso, porque considerando o público-alvo, que é um público diferente, o público da UTI, em relação ao do centro cirúrgico, e o piloto será em pacientes de terapia intensiva, esses pacientes também têm características diferentes que influenciam dependendo do bloqueador neuromuscular que está sendo utilizado. Por isso a pergunta de isso, e como é que vai fazer essa variabilidade de pacientes, considerando se você tiver 2 TOFs, por exemplo, que estejam sendo utilizados em determinado número de dias, determinados 2 pacientes, que podem ser um jovem com COVID, que tem apenas a disfunção orgânica relacionada ao COVID, às disfunções orgânicas, talvez, ou um paciente jovem, um paciente idoso que tenha outras comorbidades, um paciente que já possa ter algum tipo de disfunção renal prévia, e Isso. que também vai influenciar em qual bloqueador neuromuscular, e que isso também influencia na dose utilizada na infusão contínua, né? E eu até entro um pouco no que eu vi vocês discutindo a respeito do uso contínuo em terapia intensiva. Habitualmente, a gente tem feito uso contínuo de 48 a 72 horas nos pacientes com COVID especificamente, seguindo as diretrizes da AMIB e as diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia, quando nós dispomos especificamente do cisatracúrio, utilizando a dose de 37,5 mg/hora, que é a dose preconizada pela diretriz. E depois não tem diminuição da dose, a dose é retirada totalmente. Não tem desmame de bloqueador ou o paciente está bloqueado ou não está. Então, assim, não tem desmame. O TOF nada mais é do que nada mais, ele vai servir como um controle do excesso da dose enquanto o paciente estiver utilizando. Mas, naquele momento que é feita a descontinuação, ela é feita totalmente, não diminui 10%, nem 50%, a ideia é retirar, não é desmame, né? E, eventualmente... Eu falei em desmame numa analogia, mas era Sim, o ajuste. sim, é isso aí mesmo. Falando. Nós também não ficamos reduzindo. Mas não, assim. eu estou dizendo porque eu trabalho com muitos médicos que nunca trabalharam em terapia intensiva na vida. E eles se chocam um pouco com isso. Assim, mas a gente desmama o midazolam, desmama o fentanil, o Precedex, como que a gente não vai fazer isso com o cisatracúrio? Meu amigo, qual é o seu objetivo? Você faz o uso do cisatracúrio, que é o uso da diretriz, que foi elaborado há 6, 7 anos atrás para a síndrome do desconforto. E aí, com a Covid, nós fomos lá e pegamos e falamos, bom, se servia para a síndrome do desconforto, deve servir para a Covid. Mas foi Por isso que eu falei, a evidência não foi construída neste contexto. Primeiro, lá na síndrome do desconforto, dizia assim, olha, vamos usar 48 horas, que geralmente melhora. O que a gente vê no COVID? Que você prona e desprona o sujeito 10 vezes, coisa que não acontecia na síndrome do desconforto. Você fazia uma vez, 2, ele melhorava, ou ele morria ou ele melhorava. Então, são contextos um pouco diferentes. E, realmente, na síndrome do desconforto, o bloqueador que foi usado foi o cisatracúrio. Bom, mas aí a gente usa o que tem hoje, né? Não, por isso que eu coloquei.
quando a gente dispõe do cisatracúrio. E essa descontinuação, que a gente faz depois de 48 a 72 horas, ela é revista 24 horas depois, como a doutora Rosa disse, né, que ela faz essa suspensão temporária, né, ela é revista de acordo com parâmetros clínicos. Não, e você tem, exato, e você tem, nós não fazemos, quer dizer, quando a gente chega à conclusão, não vamos mais usar o bloqueador, se você interrompe, acabou, não tem, não. A nossa questão é a seguinte, a gente tem uma desconfiança de que a gente usa mais bloqueador do que devia. Sim, então, nós queremos... Perfeito. Essa é a nossa hipótese. É mais que uma desconfiança, no caso. A gente vê isso sem ter comprovação por trabalho científico ainda, né, de maneira adequada, mas é uma visão de quem está vivenciando isso não tem nenhuma dúvida, né? Só precisa provar até para poder mostrar o quão importante é ter uma adequada monitorização, né? É isso mesmo. Foram só questões para a gente acabar de falar mais um pouquinho, pensar junto, na verdade. É isso aí, Luciane. Sem dúvida nenhuma, essa questão desse trabalho que começou com essa visão, digamos, do custo, atendia um momento. Mas eu concordo, eu falava disso antes da reunião, a gente já tem um excelente um começo, e aí a gente faz outros objetivos, eventualmente estudando e separando perfis de doente ou perfis de droga. E agora, talvez até num outro cenário, a gente tenha tempo, exatamente, vamos colocar aqui, vamos estratificar de uma outra forma, entende? Então, eu acho que a gente só precisa do TOF. É isso que a gente que eu quero. É isso que eu quero. É aquilo que eu já tinha conversado numa reunião que estava eu e o Marcelo Mock, e a doutora Rosa, numa reunião lá de Caraguá. Cara, eu só preciso do TOF para mostrar para você que o TOF se paga no momento que eu conseguir fazer, para mostrar para você a redução que eu tenho quando eu estou numa infusão contínua desse medicamento. Pronto. Mostrei isso. Ótimo. Agora a gente vai refinar o estudo, que é isso que... Sem dúvida, porque pode ser que realmente, como a doutora Luciane falou, deve ter as drogas, os bloqueadores não são todos iguais, e tem um que vai ser mais ajustado para paciente assim, assado, etc. e tal. Mas, quer dizer, agora a nossa desconfiança é que a gente usa mais do que devia, realmente, e eu acho que, enfim, pelo que uma das manifestações lá do Dr. Marco Aurélio Pereira, que é o nosso diretor técnico, ele há umas semanas atrás, ele reforçou que ele está ele está acreditando nesse projeto e que ele acha que ele vai dar força para o projeto, que é bom para a gente poder avançar e poder demonstrar esses indícios, essa desconfiança que todos nós temos de que a gente usa mais do que devia. E o melhor desfecho para isso também, doutor Marcelo, só para terminar aí, a gente está me delongando, é buscar ainda, ou seja, buscamos esse primeiro passo, o segundo passo era chegar quase no mundo ideal, que é aquilo que o José Maurício colocou aí nas perguntas dele. Eu fazer, ou seja, o ajuste fino da sedação, sobretudo com esses pacientes bloqueados, com a utilização do BIS. Poxa, se eu tiver por cada paciente o BIS e o TOF dentro de uma unidade de terapia intensiva, porra, o melhor dos mundos. Eu vou conseguir fazer... A gente vai chegar lá. Nós vamos chegar lá, com o paciente com analgesia, sedação e bloqueio andando pelos corredores. Certo? E respirando, que é o mais importante. Respirando, andando, falando. Devidamente entubado, eu espero. Exatamente.
Bom, agradecer novamente o Ricardo Quintela, que tem trabalhado nesse projeto junto com a Rosa, e que eu acho que é um projeto muito interessante, muito pragmático, espetacular, e nós vamos seguir com ele em frente, porque eu acho que é uma boa contribuição que todos nós podemos fazer aí para o ISG e para a prática médica, para a boa prática médica, sem dúvida nenhuma. Com isto, eu me despeço. Muito obrigado.